Quando eu estava no ensino médio, eu ia muito bem nas matérias de exatas. Muito bem, assim, eu ia muito bem em física, eu ia muito bem em química, matemática. Tem muita matéria de exatas? Acho que não. Acho que não. Tá. E quando a gente está no ensino médio, nós começamos a pensar qual o caminho profissional que a gente vai trilhar. A gente vai fazer faculdade, qual faculdade, onde vamos fazer essa faculdade, qual curso a gente vai escolher e todas essas decisões para uma pessoa que tem ali 17 anos e tenta achar o seu propósito e toda a sua vida. Mas esse não é o objetivo aqui, falar dessas questões educacionais. E quando eu fiz intercâmbio, eu segui esse caminho. Eu queria fazer faculdade lá nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ir através do Rotary, intercâmbio super em conta. E estando lá, comecei a aplicar para várias faculdades, cheguei a passar em uma faculdade de engenharia, fui até lá, conheci a faculdade e falei, putz, não é isso que eu quero, não é aqui. E voltei. Quando eu voltei, continuei com essa ideia de que como eu era bom em exatas, eu devia prestar engenharia. Então eu fiz isso. Prestei engenharia, passei, comecei e 2 anos depois odiei. Falei, cara, não, muito número, só tem número, cadê o resto? Eu senti muita falta do resto, porque eu também sempre fui uma pessoa muito conectada com esse lado de humanas, esse lado até um pouco de biológicas também, de como funciona o cérebro, como funciona a natureza, assim, eu sempre gostei desses outros lados também. E quando você está numa faculdade, né, de um determinado tema, você desenvolve aquela faculdade, mas você não desenvolve outras. E aquilo me perturbou bastante. Falei, vou ficar os próximos... Era uma faculdade de 6 anos, porque era noturna. Eu vou ficar os próximos 6 anos da minha vida estudando algo que eu não quero, que eu não gosto, que eu não me vejo trabalhando com isso. Então eu decidi sair daquele curso. Decidi encontrar alguma outra coisa que eu gostasse. Comecei a procurar algo que talvez fosse o meu propósito, já que não era aquele. Fiz terapia, fiz muito tempo de análise, fiz um período sabático de 6 meses e comecei a me reconectar comigo mesmo e entender o que eu queria. Então eu percebi que meu propósito não era ser engenheiro, meu propósito era ser economista. Economista ia juntar as partes de exatas, as partes de humanas, eu ia conseguir equilibrar essas duas bases e desenvolver ambas as faculdades ao mesmo tempo enquanto eu ajudo as outras pessoas. Meu sonho era ser acadêmico, era ser a professora, era ajudar, ensinar muita coisa para muita gente. E eu entrei, mais uma vez, na faculdade. Entrei em economia, recomecei do zero, peguei uma matéria só, de equivalência, então realmente foi quase do zero. Fiz o curso e no 3º ano vi que não era aquilo que eu queria. Percebi que economia não era muito meu interesse. Percebi que acadêmico não era meu interesse. Percebi que professor não se enquadrava com o meu propósito, com as coisas que eu desejava. Então, eu percebi que, na verdade, aquele também não era meu propósito. Então, eu resolvi abrir uma empresa. Em vez de trabalhar com aquele monte de coisa, com ser acadêmico, com seguir, a fundo com a parte de economia em si, eu abri uma empresa que ia ajudar as pessoas a fazer finanças. Falei assim, mas é a mesma coisa, economia e tal, finanças. Na verdade, não. Na verdade, na faculdade de economia você não aprende absolutamente nada de finanças, pelo menos não na que eu fiz. Por quase 1 ano e meio, 2 anos, eu trabalhei intensamente com isso, assim, pesquisava dia e noite, estudava, trabalhava e, novamente, percebi que aquele não era o meu propósito. Então, eu comecei a perseguir novamente o que seria esse propósito. E de tão cansado que eu tava nessa busca, eu na verdade parei. Eu cessei ela, falei, vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro para eu conseguir sobreviver e eu deixo essa coisa de propósito para lá. Dito e feito, eu comecei a trabalhar com marketing, algo que nunca esteve no meu campo de visão. Trabalhei com isso por mais de 1 ano, por quase 2 anos, assim, seguidos, e fui vendo que aquilo não era exatamente o que eu queria. Fui tentando entender o que estava acontecendo, fui tentando me conectar, até que em determinado ponto essa busca apenas por dinheiro, por sobrevivência, já não era suficiente para mim, eu queria algo mais. E assim eu comecei a buscar outras coisas, comecei a buscar cursos, comecei a falar com pessoas, comecei a fazer muitas meditações e processos internos, e foi assim que aos poucos eu me conectei com essa ideia de escrita. Esse processo foi muito interessante, porque como que eu passei por tudo isso que eu passei e hoje eu me vejo como escritor, hoje eu tô aqui, sendo que eu era extremamente tímido, fazendo um vídeo aqui para o YouTube falando sobre esse sonho, esse desejo, esse propósito que estou agora cultivando, de ser escritor e de trazer isso para o mundo. Eu acho que achar o seu propósito não é algo fácil, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Eu acho que vou resumir a minha ideia sobre essa questão em 3 passos rápidos. O primeiro passo que eu entendo para você buscar o seu propósito é agir. Você não vai achar o seu propósito de forma nenhuma se você ficar parado. Não é simplesmente pensando que você acha o seu propósito de vida, é agindo. Então você precisa agir, você precisa colocar em prática as suas ideias, você precisa entender o que você acha que pode ser o seu propósito e executar. Porque se você executar, você vai ver o que faz sentido e o que não faz.
Então, se você tem algo dentro de si que acredita que te faz muito bem, que você identifica como, pô, isso é exatamente o que eu deveria estar fazendo, então teste. Faça de forma barata, de forma rápida, de forma pequena, faça minimamente aqui, veja como você se sente. Faz mais uma vez se você se sentiu bem, vai escalando, vai sentindo o que faz sentido ali, o que não faz. Em cada um desses processos que eu mostrei, que foram alguns dos que eu vivenciei coisas que eu vi, cara, isso é muito legal, adoro isso, mas que outras não faziam. Então eu falei, tá, então não é exatamente isso, é alguma outra coisa. O segundo passo é entender que o seu propósito, ele não é eterno. O que pode ser o seu propósito agora, pode ser que ele mude completamente daqui a algum tempo. Quem disse isso não fui eu, foi o Jay Shetty. Jay Shetty, que é um monge budista, né? Ele ficou muito tempo estudando, acho que 10 anos recluso, e depois ele decidiu trazer essa mensagem ao mundo. E hoje ele entende que essa é a mensagem que ele precisa passar. Porém, as coisas mudam, elas não permanecem iguais. Por isso, ele diz, esse é meu propósito atual, pode ser que amanhã, depois seja outro. Mas enquanto este aqui for meu propósito, eu vou agir de acordo com ele. Isso tira um pouco da pressão também de você sentir que aquela coisa é para a vida inteira, sabe? Não é porque hoje você quer muito fazer isso que você está pensando e você vai colocar em prática, que necessariamente é isso que você fará por todos os anos até que você morra. Então, aproveite que você se identifica com algo agora e teste, haja, veja como flui, porque assim você vai descobrir se isso faz realmente sentido ou não, e em determinado momento isso ainda pode mudar. Então pode ser que meu objetivo lá atrás, meu propósito era ser engenheiro, mas em algum momento isso mudou, por qualquer motivo do meu desenvolvimento como pessoa. E o terceiro passo que eu indico para você se conectar com o seu propósito é você se conectar com você mesmo, com você mesma. E como que você faz isso? Você faz isso, ao meu ver, com um processo bem interessante, que é o seguinte: você precisa se desconectar do seu pensamento. O seu pensamento, ele te engana. O pensamento hoje, o conhecimento é algo extremamente valorizado. A ciência, etc., trouxe muito conhecimento pra gente e isso trouxe muito progresso para a sociedade. Hoje a gente estuda muito, isso é sim muito interessante. Eu sou extremamente a favor do progresso, da ciência, então não estou negando isso. Porém, cuidado, porque às vezes o seu pensamento vai te enganar. Às vezes o pensamento vai te preencher de vozes, vai te preencher de opiniões. Às vezes pessoas vão colocar vozes e pesos e opiniões delas na sua mente. Isso pode te deixar perdido, perdida. Porque você não vai saber exatamente quem você é, você não consegue se conectar com essa sua essência. Então como que você se conecta com isso? E como que isso te ajuda no seu propósito? É você silenciando tudo isso. Eu gosto muito de meditação para fazer isso, de visualização. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu passo alguns links que eu uso, que me ajudam muito nesse processo. Mas é quando você faz isso, quando você silencia todo o resto e você se conecta com você mesmo, que você consegue se ouvir além dos seus pensamentos, se ouvir como você se vê, você ouvir como você se imagina, se ouvir sobre o que realmente você é, o que você gosta, o que você não gosta. Isso te ajuda a entender como você enxerga toda essa sua vida. Por isso, um terceiro passo legal é você fazer esse exercício. Uma vez que você entende esses dois primeiros, você se conecta com si mesmo, você silencia um pouco os outros, você deixa aquela ansiedade assim de lado, a chance de você conseguir se conectar com o que é mais verdadeiro em você é muito maior, porque você não vai ter aquele barulho, né, ao redor de outras pessoas e de si mesmo. Eu quis fazer esse vídeo hoje por dois motivos. E um deles é um capítulo que eu escrevi de manhã e o outro é algo que aconteceu à tarde. O capítulo que eu escrevi de manhã, o personagem, que eu não posso dar nomes, não posso explicar direito, mas digamos que ele descobre algo especial nele, um dom, um talento, algo nesse sentido, porque eu não quero dar muitos spoilers. E de tarde eu fiz uma mudança de casa, eu mudei de uma casa para outra. E eu achei muito interessante isso, porque será que é quando a gente muda que a gente acha o nosso verdadeiro poder? E eu acredito que sim. Eu acho que é quando a gente age, quando acontecem coisas e quando a gente se conecta com o que aconteceu, a gente não simplesmente ignora, que a gente encontra o que é mais profundo, mais poderoso dentro de nós. E isso sim que nos conecta com o nosso propósito, que é algo que nos dá vivacidade, alegria e energia para seguir em frente. Hoje eu só consegui fazer esse vídeo, mesmo acontecendo um monte de coisa, porque eu estou muito conectado com essa ideia de que eu preciso fazer vídeo todo dia, porque isso está conectado com esse propósito de escrever o livro, de mandar essa mensagem para o mundo. Se você quer ver mais vídeos como esse dessa série, se inscreve aqui no canal para você receber as próximas notificações. Eu acho que é aqui, acho que não é aqui. E eu te vejo no vídeo 3 amanhã.